Olá! No momento partilha de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre plágio. Plágio é um tema que vira e mexe, surge na mídia, por diversas formas, uma música famosa, um livro, uma tese, uma foto mal utilizada. E hoje eu decidi falar sobre plágio, tendo em vista as últimas notícias que a gente tem escutado. Bem, o que é plágio, né? Muita gente se pergunta o que é plágio. E plágio é você se utilizar de obra ou parte de obra, obra que eu digo, qualquer produção intelectual de alguém, pode ser artística como uma foto, uma música ou uma obra intelectual, um livro. E você se apoderar dessa obra e usá-la como se fosse sua, sem indicar o real dono, o real autor dessa propriedade intelectual. Então, você vai se apoderar dessa criação como se fosse sua. Quando você faz a citação do dono daquela obra, daquele patrimônio, você não vai estar cometendo plágio. Então, quando a gente escuta a palavra plágio, imediatamente você tem que ter em mente a palavra apoderamento. O plágio, gente, ele sempre existiu, não é um privilégio da sociedade da modernidade, infelizmente, né? Mas por que hoje em dia a gente fala bastante de plágio? A gente fala muito de plágio hoje em dia diante da facilidade de cometê-lo. Sim, né? O mundo virtual, ele nos coloca à disposição dados, obras inteiras, livros inteiros, né? Músicas, fotos. E isso facilita, né, aquela vontadezinha de não criar algo seu, mas se utilizar algo de outrem e colocar como se fosse sua. E além disso, o mundo virtual, ele também facilita que esse plágio seja encontrado, né? Afinal de contas, nós temos vários aplicativos, vários programas, vários softwares que possibilitam, que nos ajudam a encontrar o plágio nesse amontoado de nuvem, de arquivos, de produções que nós temos. Então, o mundo virtual, ele tem essa dicotomia, né? Esses dois lados. Ele facilita a utilização diante do acesso de informações que nós temos, mas ele também facilita a identificação, o reconhecimento e encontrar esse plágio. Por isso que hoje em dia a gente tem comentado bastante, né, nos últimos anos, na modernidade, mas o plágio sempre existiu, gente. Não é um privilégio da sociedade moderna. Quando a gente fala de plágio, é muito importante a gente ter em mente os tipos de plágio, até porque para a gente evitá-los, né? A primeira classificação, diferenciação, seria total e parcial. Então, por incrível que pareça, né, algumas pessoas cometem o plágio total, que você pegar uma obra inteira, uma dissertação inteira e só colocar o seu nome, né? Então é o plágio total. E também existe, né, por conseguinte, o plágio parcial, que é aquele que você pega pedaços de um artigo, de uma dissertação e não coloca a referência devida ao autor, não há o reconhecimento desse autor. Outros plágios, né? Nós temos aí o mosaico, nós temos o conceitual e nós temos o autoplágio. O mosaico é muito comum, é quando a pessoa troca algumas palavras, coloca sinônimos, mais ou menos assim, eu vou dar uma enganadinha, né? Vou dar uma enganadinha porque a pessoa não vai achar, né? Não vai, nunca vai ver que é um plágio, sendo que às vezes ela troca, né, as palavras, ela substitui por sinônimos, enfim, é plágio, tá?
O outro plágio que eu comentei com vocês é o plágio conceitual. O que é o plágio conceitual? Algumas pesquisas, algumas doutrinas, elas são tão ricas que elas trazem conceitos novos. E esses conceitos, eles também podem ser plagiados, né? São ideias. E essas ideias, elas possuem um dono, alguém que criou essas ideias. E esse dono precisa ser respeitado. Então, o plágio conceitual é o plágio da ideia, do conceito que foi criado por aquele autor. E também temos o autoplágio. O autoplágio é bem engraçado, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. Você cria um artigo, você publica uma dissertação e você não cita essa obra sua em num posterior trabalho. Então, quando você utiliza um trabalho seu que já foi publicado, que já está no mundo público, você precisa citar você. Então, o autoplágio também existe e também é uma modalidade de plágio. A identificação do plágio, como eu comentei com vocês, é mediante a leitura, né, desse trabalho e o reconhecimento do próprio autor plagiado. Já vi vários casos que a pessoa estava na banca de mestrado, banca de doutorado, falou assim, peraí, né, isso aqui são palavras minhas, você me plagiou, né? E sem falar nos inúmeros programas que a gente tem à disposição no mundo virtual, em programas até gratuitos, que você não tem que pagar nada. Então, hoje a identificação ela é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. E quando se trata de um plágio, por exemplo, conceitual, e você leva essa ideia à frente como se fosse sua, é muito mais fácil você ser pego. Por quê? Porque essa ideia não nasceu de você. Essa ideia foi criada por uma outra pessoa que você não referenciou. Então, a identificação, gente, às vezes no dia a dia, na correria, as pessoas acabam não tendo esse cuidado, né, de ir atrás. Mas a identificação é muito fácil, tá? Esses programas, esses softwares que a gente tem à disposição da gente, eles são tão eficientes que até o plágio mosaico, que é a troca de algumas palavras e a troca de posição das palavras, esse programa ele consegue identificar, tá? Aí ele coloca lá, por exemplo, 80% de plágio, 70% de plágio. Ele vai identificando possíveis plágios, identificando porcentagem desses plágios. E como a gente pode evitar, né, esse plágio? Como que a gente pode evitar cometer um crime contra a integridade intelectual? Referenciando, né? Referenciando. Então, a cada ideia que vem no trabalho, mesmo que você faça uma paráfrase, ou seja, mesmo que você escreva com as suas palavras, coloque referência. Valorize aquele autor, né? Dê a esse autor o valor que ele precisa. Não é errado você ter um trabalho cheio de referências, né? Nossa, ali, peguei um livro, a doutrinadora tem 300 referências, 1000 referências. Gente, né? Quer dizer que aquela pessoa ela fez um trabalho árduo de pesquisa e valorizou realmente a produção daqueles autores, daqueles produtores, daquelas pessoas ali que criaram, é uma criação, né? Da mesma forma que nós temos aí uma música, o escritor ele criou uma letra, o músico veio e colocou uma melodia, nós temos aí direitos com relação a obras, a livros, a dissertações. Gente, toda criação demanda um tempo, toda criação demanda uma disciplina, demanda uma doação, uma concessão, e essa criação precisa ser respeitada. E nós precisamos também
punir essas pessoas que cometem o plágio, né? Para que a gente então possa viver num mundo de criações reais, de criações fidedignas, e aí então valorizar os nossos criadores que tão bem fazem, né, a evolução da sociedade, a evolução intelectual do mundo. Então fica aí um pedido, né, para que leiam, né, as normas da ABNT. Nós temos aí muitas normas de citação, de referência, e essas normas elas precisam ser respeitadas, elas estão aí para isso, não é verdade? E aí fica um pedido, né, que a gente valorize os nossos criadores. A criação intelectual, ela move o mundo, né? Ela surge em grandes revoluções com revolução intelectual. Então vamos valorizar, né? Vamos respeitar então as normas de referência, de citação e vamos então de repente, quem sabe, né? Uma maior punição dos plagiadores, né? Fica aí um pedido. Vamos respeitar a criação humana, a criação do outro e valorizar essa criação citando e referenciando devidamente os seus pais, os pais das obras, ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência, obrigada pela companhia. Fiquem bem, cuidem-se. Namastê.